Quinta-feira da terceira semana da Páscoa. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para vidas do mundo. Amados irmãos e irmãs, quando você ler esse capítulo 6 do Evangelho de São João, estamos meditando ele há quase 2 semanas, e depois eu te aconselho, se você tiver uma oportunidade, faça uma leitura tranquila, calma. É longo, não é um capítulo curto, não é um textinho, não é uma mensagem, é um longo capítulo. Mas quando você ler esse texto na íntegra, tente perceber o salto que Jesus dá de 2 mistérios que são fundamentais na nossa fé, e é ele se revelando e revelando-se em 2 momentos singulares da história da salvação. Jesus, num dado momento, ele começa a se referir como o pão do céu, o pão descido do céu, o pão enviado pelo Pai. Quando os judeus fazem aquela analogia com o maná no deserto do Êxodo, ali Jesus diz: olha, não foi Moisés que mandou o pão do céu para vocês, foi meu Pai. E o pão do céu verdadeiro não é aquele, sou eu. Então qual é o mistério que Jesus está fazendo referência aqui? Qual é o mistério da nossa fé que é iluminado por essa fala? Qual é o momento da história da salvação onde o Pai envia esse pão do céu para nós? Jesus aqui está falando da sua encarnação. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fazendo carne no ventre de Nossa Senhora. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que assumiu a nossa humanidade. O Pai nos deu o pão do céu. E isso é tão fantástico porque os próprios evangelhos, quando a gente vê o nascimento de Jesus, onde Jesus nasce? Jesus nasce numa cidade chamada Belém. Belém é Bethlehem. Bethlehem é casa do pão. Então, o Pai escolhe que o Filho, que é o pão descido do céu, venha à vida numa cidade que se chama Casa do Pão. Quando Nossa Senhora dá a luz a Jesus, onde Jesus é colocado? Jesus é colocado numa manjedoura. A manjedoura é o local onde se alimentam animais. Então, o pão descido dos céus, que veio na casa do pão, é colocado num lugar para nos alimentar. Então, nada disso é acidental, nada disso é trivial. Isso é a revelação que brilha aos nossos olhos. Mas se você continua acompanhando o Evangelho, capítulo 6, você vai ver que agora Jesus já deu um salto. Jesus não está mais falando da sua encarnação. Jesus está falando da sua paixão. Então, o pão descido na casa do pão é dado como alimento numa manjedoura, mas agora nós devemos comê-lo. Agora é o sacrifício. Por isso que Jesus fez questão de, antes da sua morte, ele antecipar o Calvário na Eucaristia. É isso que nós celebramos na Quinta-feira Santa da Semana Santa. A instituição da Eucaristia é a antecipação do Calvário, é a antecipação do sacrifício de Cristo. Jesus antecipa o seu sacrifício de modo não cruento, ou seja, sem derramamento de sangue. Ele o antecipa de forma sacramental, ou seja, ele inventou um jeito de que o seu sacrifício permanecesse, fosse presente. Não é que ele é repetido, ele se faz presente. E ele está conosco por todos os tempos, até o fim dos tempos. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, esse Evangelho de São João ele é muito profundo. E eu não vou esgotá-lo agora. Se Deus quiser, nós vamos poder meditá-los muitos e muitos anos. Mas eu quero te provocar, que você também pare, sente, pegue esse texto, leia, reze, peça a inspiração do Espírito Santo e entenda a profundidade disso. São promessas muito fortes que Jesus faz aqui.
quem comer desse pão, eu ressuscitarei no último dia. Quem comer desse pão vai ter a vida, mas não é uma vida normal só, é uma vida eterna. Então se comprometa com a profundidade dessas verdades. Viva essas verdades. Vá numa Santa Missa e no momento que o padre estiver consagrando, ele levar aquela hóstia, olhe, adore ao Senhor. É Cristo. É este pão que te alimenta e que pode te dar a vida eterna. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.